Flamengo já está garantido no terceiro lugar, não pode alcançar o segundo e não pode ser alcançado pelo quarto. Ou seja, o Flamengo termina o campeonato numa terceira posição, uma ótima posição, honrosa, mas que sempre deixa aquele gostinho de cabo de guarda-chuva na boca, como eu costumo dizer, porque se o Felipe Luiz tivesse vindo mais cedo, minha gente, o Flamengo ia brigar por coisa maior, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. Eu lembro a vocês que o Felipe Luiz tem mais de 70%, 72,5% de aproveitamento. Nenhum treinador no Campeonato Brasileiro tem esse aproveitamento. Então, é uma pena mesmo que ele não tenha assumido mais cedo, que essa diretoria aí, do Landim, do Marcos Braz e do Dunche, tenha teimado tanto tempo com o Tite, que já na metade do ano estava claro, já tinha deixado claro que o Flamengo não ia a lugar nenhum. Bom, minha gente, vamos bater muito papo aqui, tem muito assunto, tem as eleições que estão quentes, tem o jogo de despedida do Gabriel dá adeus ao Flamengo, né? Fecha-se um ciclo no Flamengo. O ciclo do Gabriel, que foi um ciclo extremamente vitorioso, apesar dos 2 últimos anos terem sido bastante decepcionantes. Mas os 4 primeiros, em compensação, foram só de glórias, e o Gabriel foi protagonista de todas essas glórias. Então, é uma despedida importante, é um momento importante na carreira do Gabriel e na história do Flamengo. Vamos falar também das eleições que agitaram bastante a Gávea hoje e continuarão agitando os rubro-negros. Passeata marcada para a orla de Ipanema e Leblon, da turma da Chapa 1, da Chapa do BAP. Enfim, vamos ter muitos eventos até a hora da eleição. A coisa me parece que está mais ou menos definida a favor do BAP, mas eu não diria que é vitória certa. Está bem encaminhada. Vamos ver qual vão ser os próximos desdobramentos. Aliás, o BAP voltou a se pronunciar sobre Felipe Luiz. Falou com o Mauro César Pereira e falou com o canal, agora me fugiu, depois eu vou dizer para vocês certinho, mas em nenhum dos dois ele garantiu o Felipe Luiz. Ele, uma vez mais, disse que já escolheu o diretor técnico, que só vai anunciar depois de eleito, e que aí, a partir daí, é que vai decidir a história do Felipe Luiz. Ou seja, tentou desmentir o que eu publiquei, o que ele deixou claro nas 2 entrevistas anteriores, no debate do Globo e na entrevista ao UOL, e não conseguiu desmentir. Ficou apenas com aquela bobagem. Não, eu estou muito feliz com o Felipe Luiz. Está feliz com o Felipe Luiz, então por que não o garante? Pois é, isso ainda não aconteceu. Se inscreve aí, não custa nada, é de graça. Se inscreve, like. Vamos começar a dar boa noite a todo mundo que está aqui. O Hugo já abre. Mengo, tô junto. O Miguel, boa noite, RMP. Hoje assisti aos gols do Flamengo de 2019 e te digo com toda certeza, Gabriel nos deu muitas alegrias e são essas ótimas lembranças que eu vou guardar comigo. Eu também acho que a postura deve ser essa, Miguel. Concordo muito com você. Eu acho que a lembrança que deve ficar do Gabriel é dos tempos bons, é das alegrias. Esses 2 últimos anos aí, com o canto do cisne, repito sempre, na final, primeiro jogo da final da Copa do Brasil, são menos importantes do que tudo que ele fez. Claro, foram decisivos para que ele não permanecesse. E eu até concordo com a decisão de que ele não permanecesse. Acho que realmente deu para ele. Mas não é para ser um jogador que no futuro vai ser lembrado com amargor, com mágoa. Não, pelo contrário. Nós vamos lembrar dos grandes momentos dele que merecem ser muito exaltados. Diz aqui agora o Hugo, palpites para amanhã, Atlético Mineiro 0, Atlético Paranaense 0, Palmeiras 1, Fluminense 0 e Bragantino 1-0 no Criciúma. Essa combinação de resultados, Hugo, claro que você sabe, por isso que você está colocando, determinam o rebaixamento do Fluminense. O Fluminense está numa situação muito complicada, porque se ele não fizer algum ponto contra o Palmeiras, e na situação atual do Palmeiras e do Fluminense, isso parece bastante difícil, ele tem contra si esses resultados aí. O Bragantino derrotar o Criciúma, lá no campo do Bragantino, é o resultado mais provável. O Criciúma já tá eliminado, vai, inclusive, sem alguns jogadores. E o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, o empate interessa aos 2. Então, olha só que situação complicada que acabou chegando o Fluminense. O Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, o empate serve para os 2.
Não tem problema nenhum. Para que o Fluminense escapasse, o Atlético Mineiro precisava derrotar o Atlético Paranaense. Muita gente pode dizer, isso seria o resultado normal. Mas em compensação, se o Atlético Paranaense derrotar o Atlético Mineiro passa a ter chance de cair. Se o Fluminense, por exemplo, fizer um pontinho, um empate. Então, cheira muito a possibilidade, cheira forte a possibilidade de que vai haver jogo de compadre entre os dois Atléticos. Deixa 0-0, ou então você faz um gol, eu faço um golzinho, 1-1, nós dois escapamos. E o Atlético Mineiro se mantém na Sul-Americana. Então, é difícil a situação do Fluminense. É difícil, e, claro, como disse o Thiago Silva, eles só dependem deles, mas eles vão ter que ganhar ponto lá no Aliança, com o Palmeiras ainda sonhando com o título. É bem complicada a situação do Fluminense. O Miguel já diz, amanhã o Flumzinho cai, e antecipa, Flamengo 3, Vitória 0. Pô, vocês estão animados, hein? Todo mundo animado aqui. Olha o Alexandre Pelbão, meu amigo aqui, dizendo, boa noite, RMP, ontem não consegui assistir a live. Você pode resumir para mim as condições para o Terceirense ser rebaixado? Abraço para você e para os doguinhos. Obrigado, Alexandre. Olha, o nosso amigo aqui acabou de dizer aqui. Vamos botar de novo aqui o comentário dele? Olha aqui, ó. Resultados que rebaixam o Fluminense. Empate entre os dois Atléticos e vitória do Bragantino. E derrota do Fluminense, claro. Se o Fluminense conseguir não perder para o Palmeiras, ele escapa. O empate do Fluminense é o suficiente para ele escapar. Mas se ele perder, basta que aconteçam esses dois resultados muito prováveis. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense empatarem e o Bragantino ganhar do Criciúma. Tem mais um resultado que pode acontecer aí, que também derruba o Fluminense, se o Fluminense não pontuar lá no Allianz. O Atlético Paranaense derrotar o Atlético Mineiro. Também cai o Fluminense. Se o Fluminense perder o jogo, ele cai com a vitória do Bragantino, com o empate entre os Atléticos ou com a vitória do Atlético Paranaense. Porque o Atlético Paranaense ainda está atrás do Fluminense. Então, ele precisa pelo menos empatar para igualar e ganhar nos critérios de desempate. O Fluminense tem um saldo de gol péssimo, que só vai piorar se perder para o Palmeiras. E o Atlético Paranaense manterá o seu saldo se empatar com o Atlético Mineiro. Então, a situação do Fluminense é muito complicada. É muito complicada. Os matemáticos aí dão uma chance de 58% dele para escapar. O matemático não raciocina, o matemático não vê que, por exemplo, dois times podem empatar para a conveniência dos dois, é o caso dos Atléticos. O matemático não vê que o Criciúma será uma surpresa se o Criciúma não perder para o Bragantino, né? Enfim, essa é a situação, Alexandre. É muito complicada a situação do Fluminense. O Hugo diz assim, a dúvida é quem cai antes. Bacharel Saad, ditador da Síria ou Fluminense? Acho que cai o Fluminense esse. Quem diria o último jogo do nosso ídolo Gabigol? No Flamengo, sim, sem dúvida nenhuma, é o último jogo e eu acho que vai ser bom para os dois, porque já tinha azedado de vez essa história. O Trajano diz aqui, boa noite, foram tantas as alegrias que Gabigol nos proporcionou que deixo aqui minha eterna gratidão. Eu estou com você, Trajano, eu estou com você. Eu acho que o Gabriel nos deu muito mais alegrias do que decepções. Muito mais. É uma pena que as decepções tenham sido as últimas, e geralmente essa última impressão fica. Mas basta ter memória para lembrar tudo que o Gabriel deu de alegria para a torcida do Flamengo, né? Olha aqui o Savarini. Boa noite, RMP. Não vi o Zico jogar. Dos que vi jogar, o Gabi foi o jogador que mais me conectou, time arquibancada. Vacilou, mas vai deixar saudade. Também concordo. É uma pena que você não tenha visto o Zico jogar, porque o Zico era um monstro. Não dá para comparar o Zico com nenhum outro jogador do Flamengo. O Zico é disparado o maior de todos. O Inocêncio Rosa diz, gostaria de desejar toda a sorte do mundo para o Gabriel. Foi muito bom enquanto durou o seu amor pelo Mengão. Um forte abraço. A partir do momento que o amor por ele mesmo se tornou maior do que o amor pelo Flamengo, e foi isso que aconteceu depois dele decidir a segunda Libertadores, ele se deu férias, ele botou um desenho em que ele parecia
maioral do que o Zico, ele pegou a camisa 10, ele passou a se chamar ali o Gabi, ali a coisa desandou. Hugo, gratidão eterna ao Gabigol, sem dúvida, mas Gabigol, vamos virar adulto e amadurecer. Ele tem comportamento muito infantil em várias situações. Ele me lembra muito o Neymar, sabia? A postura do Gabriel me lembra muito a do Neymar, com a vantagem do Neymar de que ganhou muito mais dinheiro que o Gabriel e se tornou uma figura mundial muito mais famosa do que o Gabriel. O Gabriel fracassou na Europa. O Neymar, embora não tenha sido tudo o que ele esperava, ele foi um jogadoraço no Barcelona. Ele foi contratado a peso de ouro pelo PSG. Embora não tenha ganhado uma Champions, mas chegou a jogar bem no PSG também. Enfim, agora sim, está tendo um final de carreira melancólico lá no Al Hilal, né? Fala-se até na possibilidade de que ele tenha o seu contrato rescindido agora na próxima janela. Vamos esperar. Quero começar falando sobre o novo contrato assinado entre CBF e Nike, valores estratosféricos. Contrato novo só termina em 2038 e prevê pagamentos fixos de 100 milhões de dólares por ano. São 608 milhões de reais. Com bônus, esses vencimentos podem chegar a 1 bilhão de reais por temporada. Bora falar agora sobre Alejandro, centroavante e artilheiro do Brasileirão. Ele está empatado em gols com o Yuri Alberto, 14 gols para cada um desses atletas. Quero contar para vocês sobre o futuro do Alejandro. Primeiro é importante lembrar que ele tem os direitos econômicos presos ao Red Bull Bragantino e está emprestado ao Vitória até dezembro. O presidente do Vitória, o Fábio Mota, já me contou que procurou o Red Bull Bragantino para tentar a extensão desse contrato de empréstimo, mas a tendência é que o Red Bull Bragantino venda o jogador, que está supervalorizado, 24 anos de idade, temporada de 51 jogos, 20 gols e 7 assistências. E a chance de o Red Bull Bragantino recuperar o investimento feito na contratação do atleta, que havia despontado muito bem no Atlético Mineiro, mas que nunca havia conseguido se confirmar como um atleta profissional. Importante lembrar que ele já foi especulado entre outros clubes no Corinthians e do Flamengo, mas o Red Bull Bragantino assegura que não há nada nesse sentido. A pedida do time de Bragança Paulista ao Vitória para a venda do atleta é de 5 milhões de euros. Vitória alega não ter capacidade para fazer esse investimento e tenta convencer o Red Bull Bragantino a encontrar um outro tipo de acordo. Só para arrematar, é importante lembrar a excelente fase do Alejandro. Nos últimos 5 jogos, 5 gols. Se a gente aumentar um pouquinho essa amostra, nas últimas 13 partidas ele marcou gols em 10 jogos. Só não fez contra Vasco, Internacional e Criciúma. Tem boa chance de se tornar o artilheiro isolado do Brasileirão, especialmente se o Yuri Alberto não marcar gols contra o Grêmio. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, que deve perder o Wesley nas próximas semanas. Lateral direito de 21 anos de idade, vem sendo disputado por vários grandes clubes do futebol europeu. E o mais novo interessado é o Tottenham, que chegou a demonstrar a intenção de contratá-lo, mas sem proposta em julho. O pilhado trouxe a informação de que o Wesley se reuniu nas últimas horas com representantes do Tottenham. Negociação ainda não tem proposta oficial ao Flamengo, mas ela deve ser apresentada tão logo o Campeonato Brasileiro terminar a partir da próxima semana. Wesley, que só não se mudou para a Atalanta na metade do ano porque o Flamengo demorou para enviar os documentos, a Atalanta desistiu do acordo, operação que na época renderia 15 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. O negócio acabou sendo bom para o Flamengo, porque nesse período o Wesley se valorizou, peça importantíssima sob o comando do Felipe Luiz. Hoje o Flamengo tem conforto para pedir pelo menos 20 milhões de euros fixos e mais algum dinheiro em bônus. O Barcelona também demonstrou a intenção de contratar o atleta, que havia sido alvo em julho também de uma oferta do Bournemouth da Inglaterra de 12 milhões de euros. Números do Wesley em 2024, 50 jogos e 2 assistências, a saideira sobre o rubro-negro, que se despede de Gabigol com festa no Maracanã neste domingo. Bruno Henrique, que estava suspenso, conseguiu um efeito para garantir sua presença nesse domingo na festa do Gabigol. E o detalhe é que o STJD concedeu esse efeito suspensivo para o Bruno Henrique em pleno sábado. Nação rubro-negra, o dia que ninguém queria chegou. Neste domingo, 8 de dezembro, no Templo Sagrado do Maracanã, vamos nos despedir de Gabriel Barbosa, o eterno Gabigol. Em um confronto contra o Vitória pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 99 fará sua última partida com o manto sagrado. A bola rola às 16 horas, mas a emoção estará presente muito antes do apito inicial. Gabigol não é apenas um jogador. Ele é sinônimo de raça, carisma e títulos.
Desde sua chegada em 2019, ele conquistou o coração da nação e se tornou um dos maiores ídolos da história do Flamengo, ao lado de lendas como Zico e Júnior. Foram 13 títulos que levaram o Mengão ao topo do Brasil e da América, e cada um desses troféus tem a marca decisiva de Gabigol. Quem poderia esquecer a noite mágica de 23 de novembro de 2019, em Lima? Quando tudo parecia perdido, Gabigol marcou 2 gols em apenas 3 minutos e trouxe a Libertadores de volta para a Gávea após 38 anos. Ele não apenas fez história, ele se tornou história. Além da Libertadores de 2019, Gabi também brilhou em 2022, ajudando o Flamengo a conquistar o Tri da América. Além das 2 Libertadores, foram 2 campeonatos brasileiros, 2019 e 2020, 2 Copas do Brasil, 2022 e 2024, 2 Supercopas do Brasil, 2020 e 2021, uma Recopa Sul-Americana, 2020, e 4 Campeonatos Cariocas, 2019, 2020, 2021 e 2024. Um currículo de respeito que coloca Gabigol como um dos maiores vencedores da história do clube. Ao todo, Gabigol vestiu o manto sagrado em 305 jogos, marcou 160 gols e deu 44 assistências. Em finais, ele mostrou por que é o cara dos momentos decisivos. Foram 16 gols em 11 finais. Ele não apenas representou a torcida dentro de campo, ele se tornou a voz da arquibancada com sua garra, paixão e comprometimento. Mesmo com polêmicas e turbulências nos últimos anos, a verdade é que a conexão entre Gabigol e a nação rubro-negra nunca se desfez. Hoje, o Maracanã estará lotado para homenagear o ídolo que transformou sonhos em realidade e que levou o Flamengo a uma era de ouro. O adeus pode ser doloroso, mas a gratidão será eterna. O Flamengo, comandado por Felipe Luiz, deve entrar em campo com Rossi, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alexandro, De La Cruz, Eric Pulgar e Gerson, Michael, Plata e Gabigol. Já o Vitória, sob o comando de Thiago Carpini, buscará ajudar seu artilheiro Alejandro a conquistar o prêmio de goleador do Brasileirão. Eles devem vir com Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Edu, Wagner Leonardo e Lucas Esteves, Ricardo Hiller, William Oliveira e Felipe Machado, Gustavo Mosquito, Alejandro e Carlos Eduardo. Este jogo não vale título, mas vale muito mais do que isso. Vale uma despedida digna de um jogador que fez história. Gabigol sai, mas a lenda permanece viva. Cada gol, cada título e cada lágrima de alegria estarão para sempre gravados na memória da nação. Obrigado, Gabigol. O tempo de ouro nunca se apaga.